E aí, pessoal, beleza? Sou a Nath, você tá no Pilha de Leitura e hoje a gente vai falar de um livro cheio de mistério. A resenha de hoje, então, é do Nome da Rosa, do Umberto Eco. Esse é um livro muito conhecido, muito famoso. Tem o filme, que também é muito bom, com o Sean Connery. E, na verdade, quando eu li o livro, como eu já tinha visto o filme, pra mim, o Frei Guilherme era o Sean Connery o tempo inteiro. Eu não conseguia imaginar ele de uma maneira diferente. O Frei Guilherme, então, que também, no livro também é chamado de William, ele vai para um convento, ele é chamado para esse convento para investigar algumas mortes estranhas que estão acontecendo lá. Esses monges que morreram, eles estavam com a língua e com a ponta dos dedos roxos. E ninguém entendia o que estava acontecendo. Então ficava aquela dúvida. Será que era alguma maldição de alguma coisa? Será que tinha acontecido alguma coisa assim? O que que era? Então o Frei Guilherme, ele era realmente um especialista nisso, que ele já tinha trabalhado na Inquisição. Então ele era o melhor detetive que eles podiam arrumar na época para tentar solucionar o que estava acontecendo. Será que era obra do demônio ou apenas maldade humana? O livro ele pode parecer um pouquinho difícil para ler, porque ele é da Idade Média e ele aparece assim algumas disputas, algumas brigas filosóficas que existiam na época. Então tem algumas coisas que às vezes a gente não consegue entender tão bem, porque a gente não tem mais aquele pensamento da Idade Média, né? E outras coisas também tem algumas inscrições em latim, algumas frases em latim que não tem tradução, né? Não tem aquela nota do tradutor do que ela significa. Então, às vezes também a gente não entende muito bem o que aquela citação está fazendo ali. Mas apesar disso, o livro é muito bom, o desenrolar do livro, ele é bem tranquilo e dá para entender a história do começo até o final sem nenhum problema. Aliás, não só dá para entender a história, como na verdade você não quer parar de ler porque você quer saber onde que aquilo vai chegar e quem que está fazendo aquilo, quem está cometendo esses assassinatos. Um outro elemento forte também que o livro traz é a biblioteca desse mosteiro. Essa biblioteca ela fica num lugar super escondido, pouquíssimas pessoas têm acesso e mesmo os monges que vão lá, eles não têm permissão de ler todos os livros, eles só podem ler os livros que são permitidos a eles lerem. Então, às vezes tem coisas escondidas lá na biblioteca que os próprios monges não sabem que estão lá. A história é narrada pelo Atsu, que ele é um noviço que o Frei Guilherme traz junto com ele. Atsu, ele me lembrou um pouquinho de Watson, do Sherlock Holmes, então eu sempre fiquei meio com essa... Eu lia sempre lembrando disso do Sherlock Holmes. Eu acho que foi proposital o nome dele ser Atsu. O Watson faz essa narrativa como se ele estivesse se confessando. Então é como se aquilo tivesse sido um pecado na vida dele, toda aquela história fosse um pecado, e ele está se confessando. Só que não é uma confissão assim de que ele acha que ele vai arder no fogo do inferno. É uma confissão de uma pessoa já adulta, já vivida, experiente, que sabe que aquilo foi um deslize de um adolescente e que aquilo ajudou a formar o caráter dele, enfim. Então, ele não faz essa confissão como se fosse uma coisa negativa, na verdade. Ele faz essa confissão como se fosse um fato que aconteceu lá atrás, que as pessoas podem evitar, né, que isso não precisa acontecer de novo, mas como uma coisa legal, assim, uma história que precisa ser contada, que as pessoas precisam conhecer. A estrutura dos capítulos também do Umberto Eco me fez lembrar um pouquinho da Divina Comédia, porque no comecinho ele tem como se fosse um resumo do que vai acontecer naquele capítulo. Então ele começa falando alguma coisa, nesse capítulo, blá 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 blá. E aí depois, quando a gente vai lendo o capítulo, a gente vê que o que ele falou lá acontece. Só que lógico, nesse resumo não tem o desfecho, né? Então o que aquela introdução vai levar, né? Mas é bem interessante porque daí a gente já sabe mais ou menos o que a gente vai esperar daquele capítulo. No final do livro acontece uma coisa assim bem terrível pra mim, que sou uma pessoa que gosta muito de livros, mas que se eu contar eu acho que não vai ser spoiler, mas se você não quiser ouvir por uns segundinhos do vídeo aí, que no final essa biblioteca que tá lá escondida, ela pega fogo, ela é queimada, então vários livros, várias realidades que estão lá, elas se perdem. As pessoas podem ter várias visões diferentes do que o nome da rosa significa. O que significa, eu quero dizer, não o título, porque o título realmente tem só teorias e ninguém sabe o que significa o título, o nome da rosa. Mas quando eu digo teorias, é assim, do que realmente o nome da rosa é? Sobre o quê? Então você pode dizer que é sobre o embate do Guilherme com o Jorge de Burgos,
que é o monge lá, o responsável pelo mosteiro, porque eles têm as visões totalmente diferentes, né? Então o Guilherme ele já tem uma mentalidade um pouco mais aberta, ele já aceita um pouco mais as modernidades, a evolução das coisas. O Jorge de Burgos não, ele já é aquela pessoa bem fanática, que ele quer seguir as escrituras ao pé da letra, né? Então ele é a favor da Inquisição, então tem esse embate de ideias entre os dois durante boa parte do livro. A gente também pode interpretar esse livro como uma crítica do Umberto Eco à Igreja Católica, no sentido de que eles, naquela época, pelo menos, eles tinham essa ideia de não passar o conhecimento para todos, do conhecimento ser restrito, e isso ser representado pela imagem dessa biblioteca ser fechada e poucas pessoas entrarem lá e poucas pessoas poderem ler as coisas que estão lá. Para mim, particularmente, o livro fala simplesmente da busca desse cara, do Guilherme, atrás de um livro que não existia, que todo mundo achava que existia, mas que ninguém sabia onde estava, que seria a Poética, o segundo volume, né, a continuação da Poética do Aristóteles, que seria um dos livros constantes nessa biblioteca, o que daí explica toda essa vontade do Guilherme de achar a biblioteca e da biblioteca estar envolvida na solução de todo o problema, né, de todo esse mistério que tem no livro. O Nome da Rosa também ele pode se classificar em várias categorias de livro, na verdade. Você pode considerar ele um romance policial, que daí, como eu disse, traz um pouquinho lá do Sherlock Holmes. Não é elementar, meu caro Atsu? Afinal de contas, o Frei Guilherme é inglês, né? Assim como o Sherlock também era. Ele também pode ser considerado um romance histórico, afinal de contas ele traz vários elementos da sua época, então ele é um romance histórico. Ele também pode ser um livro muito importante para um estudante de teologia, porque, como eu disse, ele traz vários desses conflitos que tinham naquela época, né, sobre os pensamentos, sobre a verdade, sobre dar ou não dar risada, e várias coisas nesse tipo que eram pensamentos correntes da época. Fora, claro, as cenas chocantes que a gente tem lá pelos fanáticos, as coisas da Inquisição, do cara que foi pego lá com a mulher, o que aconteceu com ele. Ai, aquela cena lá dói. Ou ele pode ser simplesmente considerado um clássico que todas as pessoas que gostam de livros deveriam ser obrigadas a ler. Não, mentira, obrigadas não, porque tudo que a gente lê obrigado não fica tão bom, né? Mas esse é um livro que, sim, quem quiser se interessar, quem gosta muito de ler, deve ler do começo ao fim. Eu li em uma semana, é um livro de 500 páginas, eu li em uma semana porque ele realmente é um livro que te prende sempre e você quer saber o que acontece. É isso, pessoal. Fica aí a dica de um livro incrível que vocês devem ler, devem conhecer. Umberto Eco escrevia, né? Infelizmente ele morreu. Escrevia muito bem. Os livros dele estão aí para serem apreciados por muitos e muitos anos ainda. E eu espero que vocês leiam depois dessa dica aqui. Obrigada por ter visto o vídeo até aqui, galera. Não esquece de curtir lá embaixo para ajudar a compartilhar o vídeo. Se inscrever nas nossas redes sociais, no canal também, para ficar sabendo das próximas indicações de livros. Obrigada, tchau!